Olá, viva para todos, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma emissão do Viana Cidade do Desporto, o programa que acontece na Rádio J, sempre à sexta-feira depois das 21 horas, tanto na emissão regular como também nas redes sociais. Damos destaque às coletividades, às personalidades, de uma forma em geral, ao mundo do desporto. Hoje vamos estar à conversa com o presidente da Associação de Futebol de Viana do Castelo. Jorge Sarri é o nosso convidado para nos falar do atual momento, naturalmente do futebol da Associação Vianense, também a nível nacional, uma vez que a Associação de Futebol de Viana do Castelo também tem alguns representantes no futebol nacional. E iremos, ao longo dos próximos minutos, estar então à conversa com o presidente da Associação de Futebol de Viana, o qual agradeço desde já, engenheiro Jorge Sarri, obrigado por ter aceito o nosso convite para estar aqui nos estúdios da Rádio Joyce e para falarmos então um pouco do mundo futebolístico vianense. Antes de mais, gostava por questioná-lo em relação a uma notícia triste para a Associação, naturalmente, o facto de ter perdido dois elementos importantes, Gomes Ribeiro e também Zé Calomba, dois homens do futebol vianense, que com certeza foi com tristeza que a Associação de Futebol viu partirem dois homens importantes para o futebol de Viana do Castelo. Bem, boa noite, agradeço o vosso convite e relativamente a essa questão é evidente que foi uma notícia que nos deixou à associação e a mim pessoalmente, porque tinha uma relação de muitos anos com os dois treinadores, com mais de 40 anos. Quando entrei para o dirigismo, na altura do Sport Clube Vianense, foi com esses dois treinadores que trabalhei. Tornei-me amigo, podemos dizer, praticamente irmão deles. Na minha perspectiva, foram de longe os dois homens que mais trabalharam pelo futebol de formação em Viana do Castelo. O Gomes Ribeiro, numa missão mais abrangente e mais dedicada ao distrito, com reconhecidos méritos, mas foram duas baixas que nos deixaram e que efetivamente marcam o tempo que estou lá e que vi perder duas pessoas desse timbre. Sem dúvida nenhuma que quer o Gomes Ribeiro, quer o Zé Calombo, são pessoas que fazem parte da história da associação e nunca saíram da mesma. Já agora, recordo que o Gomes Ribeiro foi homenageado ainda recentemente aqui no Congresso da ANTF, portanto, a título póstumo, naturalmente, mas de qualquer forma não deixa de ser um reconhecimento pelo trabalho que ele fez. Sim, o Gomes Ribeiro foi ainda vivo, considerado pela Federação Portuguesa de Futebol sócio de mérito. Exato. E depois pela Associação de Futebol sócio benemérito, sócio honorário, perdão. Foi agora reconhecido pela NTF também. É uma pessoa que no mundo do futebol de formação é reconhecido por todas as associações, por todos os treinadores. Ele era um dos braços direitos do Aurélio Pereira, que é o fundador da Escola de Formação do Sporting, que é o pai da formação em Portugal, e eu sei, era amigo dos dois, que o Gomes Ribeiro foi durante muito tempo o braço direito aqui no norte do país, e portanto era reconhecido. Foi um homem que nunca nos permitiu homenageá-lo, nós sempre quisemos. Ele era contra esse tipo de organizações e, portanto, não queria passar no anonimato, se isso fosse possível. E, portanto, foi até já com algum sacrifício que ele pôde estar presente na festa que fizemos ao Zé Calomba, mas na dele, infelizmente, não foi possível fazê-la em vida. Está a ser feita, já foi feita pela NTF e será feita pela Associação e pela Federação ao longo do centenário da Associação.
Exatamente. Também fica aqui naturalmente a nossa homenagem aos dois. Já tivemos a oportunidade noutros programas de homenagear estas duas personalidades incontornáveis do futebol distrital e mesmo nacional, Zé Colomba e Gomes Ribeiro. Mas olhando também um pouco para o centenário, a Associação está a comemorar os seus 100 anos. Ao longo do ano e no ano em que Viana do Castelo, a cidade europeia do desporto, tem a felicidade de comemorar então esse centenário. O que é que a Associação tem feito, não vou perguntar, ao longo destes 100 anos, naturalmente, mas o que é que está preparado aí para este centenário, sendo que já tem havido algumas atividades? Nós temos um conjunto de eventos que uns estão fechados, outros estão a ser preparados e só serão divulgados na sua altura, que nós entendemos importante. Organizaremos eventos em todos os 10 concelhos do nosso distrito, de todos os tipos, sobre todas as modalidades. Não fora os tempos, quer da pandemia, quer das convulsões que existiram quando as eleições da Associação, que ocuparam praticamente 2 anos, o movimento e o desenvolvimento da Associação, podíamos já ter tido fechado o programa e ter, com o tempo, torná-lo público, o conjunto de organizações que pretendemos fazer. Só foi possível perder mais algum tempo a partir do momento que o processo finalmente foi dado como encerrado e, portanto, ao contrário do que alguns pretendiam, mas tivemos que esperar que a legalidade fosse dada e a razão que nós entendíamos ter e que foi provada nos permitisse trabalhar à vontade e sem o perigo de, porventura, estar a prever organizações ou eventos que depois não podíamos cumprir e teriam de ser feitos por outros que, eventualmente, podiam não achar importante. Portanto, nós temos uma comissão que está a trabalhar e dentro de pouco tempo sairão já os primeiros eventos. Nós podemos, entre eles, além dos eventos, teremos uma gala, teremos uma exposição itinerante pelos vários concelhos do distrito. Tentaremos não esquecer ninguém a quando do reconhecimento de todos os técnicos, os dirigentes, árbitros, pessoas ligadas à associação que ao longo destes 100 anos contribuíram para chegarmos aqui, mas a seu tempo iremos divulgando esses eventos. Agora, em relação à questão das eleições, já que falou na questão das eleições, durante muito tempo, enfim, as coisas estiveram de facto complicadas, digamos, em termos daquilo que era a gestão e o dia-a-dia neste caso, da Associação de Futebol de Viana do Castelo. Nesta altura, portanto, é um processo encerrado. Nesta altura, podemos dizer que esta direção tem condições para poder trabalhar tranquilamente? Sim, o processo está completamente encerrado, independentemente de haver quem pense que não, foi fechado e aliás, serviu a decisão que foi tomada relativamente às reclamações que fizeram à nossa eleição, serviu já para outras associações, eventualmente até estão a alterar os estatutos, no sentido de os colocar iguais aos nossos, que é, quanto ao facto de um dos motivos que nos acusavam era de estarmos lá há mais de 3 mandatos, porque isso era contra o regime jurídico. O regime, basta saber ler, nem é preciso andar formado, nem andar na universidade, para perceber que a obrigatoriedade que existia era só para a Federação Brasileira de Futebol. Portanto, o Supremo Tribunal já decidiu, portanto, não há obrigatoriedade nenhuma para que sejam obrigados a só estar lá 3 mandatos, mas de qualquer forma todos nós conhecemos como funcionam os tribunais e podia ter aparecido alguma decisão em contrário, apesar de nós não esperarmos que isso acontecesse. Em definitivo, todos os recursos que fizeram não nos foi dado provimento, portanto o assunto está completamente encerrado
E, portanto, nós estamos dentro da razão, assim como há a questão que nos foi colocada de, aproveitando o que dizem os nossos estatutos, permitir que a direção que esteja em funções na altura das eleições possa apresentar uma lista e, independentemente de ter o apoio também estatutário, como qualquer direção que se apresente a eleições. Mas eu, já que me fez a pergunta sobre as eleições, gostava de dizer, porque isso foi efetivamente um período de grande turbulência e de algumas injustiças que fizeram, nomeadamente a mim, mas à direção da associação, porque nós, por um lado, decidimos internamente que não íamos responder a nada, e, portanto, nós tivemos aí, e eu chamo os bois pelos nomes, tivemos o Jornal Alto Minho, tivemos o Álvaro Amorim, sempre contra, sempre ao contrário do que deve ser um órgão de comunicação social, a ter uma atitude, chamemos assim, não imparcial, portanto, sempre a favor de um candidato. A verdade é que, quando acabaram as eleições, deixaram de falar nisso. Aliás, é exemplo do que fazem com outros temas. Tomam sempre posição por um tema, se porventura não vencerem esse tema, são incapazes de dar... Mas, de qualquer forma, Jorge, a própria associação também, ao não tomar, digamos, de certa forma não querer muitas vezes comentar algumas das coisas que foram sendo adiantadas, se calhar também acabou por deixar as coisas rolarem, digo eu, não? Não, é assim, olha, eu dou-lhe um exemplo. Aqui há cerca de um mês, mais ou menos um mês e meio, um clube filiado, não interessa dizer o nome, a propósito de um recurso, de um processo que corre num jogo aqui dos nossos campeonatos, fez uma notícia, publicou, contestou no Jornal Record. O Jornal Record ligou-me e disse-me que tinha uma notícia em que esse clube ia criticar a associação, mas eles só colocariam a notícia no jornal depois de falar connosco, para ouvir a nossa opinião. Só se nós disséssemos que não respondemos. E eu respondi às perguntas com o jornal. E no dia seguinte saiu a notícia e saiu as informações que eu dei sobre isso. E é esse que deve ser feito. O jornal, Tominho, durante meses ou anos, colocava as capas, nunca nos perguntou nada, sobre nada, e, portanto, depois faziam as determinadas montagens de fotografias e com algumas informações. É um jornal que eu não dou grande importância, porque, ao contrário do que penso, não é assim grandemente lindo. Eu converso com os presidentes das câmaras todos do distrito e sei qual é a opinião que todos eles têm sobre o jornal ao domingo. Portanto, o gostar de... É muito fácil, no final de um jogo de futebol, nós irmos fazer perguntas à equipa que perde. A equipa que perde, independentemente do valor que a outra equipa tenha, queixa-se sempre do árbitro, e depois vêm as queixas, e normalmente quando se queixam do árbitro é a associação, e quando querem dizer a associação querem dizer a mim. Eu não tenho nada a ver com a arbitragem. E, portanto, em nenhum caso nos perguntavam: olha, determinado clube faz aqui umas afirmações, vai ser que contestar? Não. Nós, em algum caso, que nós entendíamos que eram mais graves, socorremos a lei e obrigámos a publicar as nossas reclamações, porque eu cheguei a ter reuniões com a direção do jornal e eles não tinham explicação, desde que colocavam aquilo, assim, se é assim que vocês funcionam, nós deixamos eu pessoalmente deixo de dar informações ao jornal, porque a verdade é que eu tenho um conjunto de pessoas, amigas e de familiares, que dizem: tu todas as semanas vens na capa do Alto Minho. As fotografias eram quase sempre invariavelmente as mesmas e, portanto, eles devem ser neutros, devem tomar posição, devem ouvir toda a gente. Sobre o Álvaro Amorim é a mesma coisa e, portanto, eu acho que isso não fazem bem ao futebol. E o futebol distrital, a associação é dos clubes, são eles os donos da associação, não somos nós. Eu estou lá posto pelos clubes. Nunca andei atrás de uma lista a pedir para os clubes assinarem. Portanto, quando fui para lá, numa primeira vez, um presidente, foram-me buscar quando eu estava no Vianense, e depois, num movimento em que, posteriormente, o presidente, na altura, saiu, também foram os clubes todos, o Nacional, que me vieram pedir para eu não sair e fazer uma lista.
Portanto, sente-se perfeitamente legitimado pelos clubes para completamente à frente da associação. Completamente. Ganhámos com a maioria e somando os votos que votaram contra aqueles que votaram NIM, que para mim é como se votar contra. Portanto, numas eleições não há abstenções ou votos em branco. Portanto, somando os votos dos que votaram em mim contra todos os outros, tivemos a maioria numa Assembleia em que a maior parte dos clubes votaram. Nós não podemos agradar a todos. O que eu acho é que os clubes têm que ter noção de que a associação é deles e devem ser os clubes a gerir a associação e também a escolher os seus órgãos. Porque não acho que seja muito transparente o processo funcionar ao contrário, que é eu ou um outro qualquer quero ir para a associação e então ando ali a arranjar uma lista, as assinaturas, os clubes e depois faço a lista. Acho que os clubes devem arcar com essa responsabilidade. Há imensos bons dirigentes pelo distrito, em todos os concelhos. Há aqui uma questão que se coloca muito nas eleições, que é as acusações que são feitas, porque a associação está em Viana e defendem os seus Viana. Isso é falso. Eu costumo dizer, eu sou sócio de Viana há quase 60 anos e uma das coisas que me apraz, infelizmente por um lado, é o Vianense, os diretores ou alguns diretores não gostarem de mim porque julgam que eu estou lá para defender o Vianense. O Vianense para mim é exatamente igual ao Pedro, ao Moreira, ao Raianos, independentemente dos anos de filiação, da quantidade de atletas que uns têm, mas eu tenho que os tratar da mesma forma. Não é pelo facto de um dirigente estar em Viana que os clubes de Monção ou de Valença não são defendidos. Têm que estar pessoas nos órgãos que sejam imparciais. Nós temos tido, e eu agora tenho lá, pessoas que já foram dirigentes do Vianense, do Limianos, do Atlético dos Arcos, já tivemos do Valenciano, do Torriense, e eles lá nem tocam nos clubes deles, porque isso é para discutir fora. Portanto, devemos fechar esse tipo de discussão. Até porque dirigir a associação, dirigir, por exemplo, o Conselho de Arbitragem, dirigir o Conselho de Disciplina, que reúnem todos os dias. O Conselho de Arbitragem reúne todos os dias. O Conselho de Disciplina, se não é todos os dias, é quase. O Conselho de Justiça, por acaso, agora tem reunido mais vezes, tem tido necessidade, por causa de muitos recursos que têm aparecido, mas às vezes até havia alguns anos que isto passavam sem eles terem necessidade de recursos. E para haver essa resposta, os dirigentes têm que estar perto da associação. E é por isso que eu digo que não é pegar pronto, vem um elemento de Monção, um elemento de Valença, um de Melgaço, um de Cerveira, e depois como é que reúnem? Vão andar aqui a reunir. Nós temos que responder na hora a muitas questões. A Federação faz reuniões a qualquer hora. Eu amanhã tenho que estar lá às 10h30, tenho que arranjar forma de poder estar lá e depois ter um compromisso que tenho à noite aqui na associação. E o Presidente costuma nos dizer, vocês têm que ser profissionais disto. Sim, bem, isso é a Federação que tem condições para isso. Nós não temos condições para isso. Os nossos estatutos também proíbem que qualquer elemento dos órgãos sociais receba qualquer verba de qualquer forma. Portanto, recebe as despesas que tem de se ter deslocado, ou de viatura, ou de alimentação. Mas são muitas horas. Eu, por acaso, tinha uma atividade profissional que me permitiu dar muitas horas. Todas as horas livres que eu tinha em detrimento da família foram dadas para a associação. Mas, e para terminar essa questão, achar que os clubes podem ter, e uma grande parte deles, eles sabem que há transparência e que não há diferença de tratamento nos clubes. Agora, em matéria de arbitragem, dá-me a ideia que este ano, por exemplo, esta época desportiva está a correr bem, ou seja, não tem havido muitas... Dá-me a ideia que não tem havido muitos casos, mas não há muitas equipas a... Eu diria que na arbitragem até tem sido essa a situação dos últimos anos. Eu acho que o trabalho do Costa Lima e da sua equipa tem sido excepcional. E pegando um bocado, voltando outra vez às eleições, quando comparo a lista que já lá estava e que eu apresentei com elementos
que estariam noutras listas para participar, um dos quais é uma pessoa que trabalha em França, que só vinha cá ao fim de semana e que diz que geria o Conselho de Arbitragem vindo cá ao sábado e indo ao domingo. Não faz a mínima ideia do que isto é. O Costa Lima e a sua equipa, mas o Costa Lima todos os dias está a trabalhar para a associação. Ele, por acaso, agora anda um bocado adiantado e está a recuperar, e faço daqui votos que recupere depressa. Está disponível toda a semana, tem feito um trabalho excepcional. Em termos de árbitras na parte feminina, podemos dizer que somos a melhor associação do país. Éramos a que tínhamos mais conjunto de árbitras na primeira divisão. Ainda agora foi um árbitra, porque não conseguia ter lugar em Viana, foi para Bragança, e em Bragança já consegue subir de divisão. Temos árbitros. Nos novos, temos árbitros a aparecer na Primeira Liga. Houve agora, com a pandemia, desapareceram alguns árbitros. É um esforço que eles estão a fazer, e nós a colaborar com eles no sentido de aumentar o número de árbitros. Mas não é que um árbitro que tenha um curso seja mais bem preparado que aquele que não tem, mas a verdade é que existem já muitos árbitros e árbitras com cursos superiores que gostam da arbitragem e, para além daqueles casos em que o dirigente diz que foi prejudicado pela equipa de arbitragem, eu tenho a noção de que nestes anos, passando um ou outro jogo, que a arbitragem e o Conselho de Arbitragem têm feito um trabalho notável sobre isso. Engenheiro, olhando para estes anos que está à frente dos destinos da Associação, e já são alguns, esta questão das eleições foi o maior problema que teve, ou aquilo que mais o perturbou em termos de coisas que se passaram ao longo destes anos em que está na Associação de Futebol? Ou houve alguma coisa pior? Olha, eu vou dizer que a coisa que mais me perturbou coincidiu um bocado com as eleições, mas foi com a questão da pandemia. Esse foi o pior problema, porque, primeiro, acho que o desporto português não passou nenhum momento como este. No caso do futebol, a Federação Portuguesa de Futebol apoiou-nos imenso para que os clubes pudessem manter em atividade. As autarquias fizeram um trabalho extraordinário, fizeram e estão a fazer, foram elas que permitiram que os clubes mantivessem os níveis de competição e de praticantes que tinham, e agora que está passada a pandemia, aumentaram. Mas eu diria que o pior momento foi na pandemia, por causa talvez provocado já pelas eleições, porque já nessa altura, e nós estamos a falar, a pandemia veio nos princípios de 2020, portanto, nesse ano estava previsto que houvessem eleições para a Associação. Já se sabia que havia uma candidatura, e eu tinha conhecimento dela, que já havia há 2 anos, uma candidatura no terreno, tal como eu disse há bocado, protagonizada por uma pessoa que quer vir para a Associação e depois arranjou pessoas que assinassem o clube. Portanto, é um sonho antigo. E eu digo que foi na pandemia porque acho que os clubes não souberam entender as consequências que a pandemia estava a provocar. E passo ao caso prático. Na altura, o Campeonato Distrital da Primeira Divisão estava a ser disputado, a subida, pelo Limianos e pelo Vianense. E, portanto, previa-se uma fase final do campeonato disputada, já tinha sido do ano anterior, e naquele ano previa-se que ia ser uma disputa até ao fim. E eu lembro-me de, quando a Federação, nós fizemos imensas reuniões com a Federação, todos os dias, mais de que uma, online. A Federação tem, pelos seus estatutos, tem a competência de decidir o que quiser e, portanto, toma as decisões que quiser. Não quer dizer que não nos ouça, mas eles podem tomar as decisões que quiserem. Enquanto que nós, na Associação, os nossos estatutos não prevêem isso. Portanto, tudo aquilo que nós quisermos fazer tem que ser aprovado pelos clubes. Portanto, nós não podemos impor nada, mesmo que achemos que é normal, pode ser derrotado numa Assembleia Geral. E quando o Presidente da Federação, depois de nos ouvir e depois porque
chegou a estar no ar a hipótese de os campeonatos acabavam, não havia campeões, ninguém subia, ninguém Exato. descia. Aliás, foi a primeira questão, a primeira coisa que ele Essa disse. foi a primeira notícia que Pronto. saiu, é que não haveria subidas. A primeira questão foi essa. Não sobe, não desce, e nós, e eu, no caso pessoal de Viana, assim, olha, se isso vai-se passar pelo país inteiro, também se passa em Viana, e ninguém pode acusar de nada. O problema pôs-se quando a Federação entendeu que não podia ser assim e, portanto, subia-se e não se descia. E subia-se, em função da classificação que estivesse na altura em que o Governo decidiu acabar com as competições. Ora bem, no caso da primeira divisão, na altura o Vianense tinha 1 ou 2 pontos de avanço, já não me lembro de cabeça, Tinha sobre o dois- Limianos, e, dois portanto, pontos, penso eu. foi o que nós dissemos. E eu lembro-me de ter dito isto ao Presidente da Federação: olha, Presidente, com esta decisão que vai ser tomada agora, portanto ainda não era pública, ia ser dali a momento, eu vou ter um problema em Viana. Até porque estou a ver o filme, as equipas estão empatadas. Vai ser uma discussão até ao fim, mas olha, sim, essa é esta tomada, eu vou tomar igual, não posso. A Federação vai-me perguntar, ou vai-me pedir para indicar o representante no Campeonato de Portugal da próxima época, eu tenho que dizer que é o que vai em primeiro, não é o que vai em segundo, ou em terceiro, ou em quarto, ou não vou dizer que não entre. Pronto, a partir daí, e depois, juntamente com isso, havia a questão de não descidas. Ora, nós depois decidimos, internamente, se isso se passou para a primeira divisão, também se passou para a segunda. Portanto, também houve subidas, também não houve descidas, e depois passou-se para os campeonatos da formação, que a Federação ao princípio tinha dito que acabava com tudo, nos nacionais acabou mesmo e não desceram. E, portanto, aquilo provocou que houve enormes confusões pelas equipas que não tiveram. No caso foi o Vianense, chamemos assim, entre aspas, foi beneficiado, pronto, beneficiou de não ter que... Do facto de estar em primeira na altura. De jogar até ao final do campeonato, pronto. Se fosse ao contrário, era exatamente a mesma coisa. Era o Vieirense que protestava e era o Limianos que era o beneficiado, portanto não havia razão. Depois, nas outras divisões, houve clubes que queriam as mesmas questões e provocaram ali uma série de barulhos, provocaram uma série de confusões, e nós fomos obrigados a aumentar o campeonato para 20. E, portanto, ali durante 2 anos foi difícil. Os dirigentes ou os diretores, eu faço alguma diferença entre diretores e dirigentes. Os órgãos sociais dos clubes são diretores, mas nem todos são dirigentes. Dirigente é preciso ser mais alguma coisa, é para ter mais conhecimento. Há muitos cursos de formação que a Federação tem dado e, portanto, acho que há diretores que não tomaram a melhor posição e aproveitaram aquele facto para manter umas guerras. Olha, as tais que depois vieram muitas vezes para o Alto Minho, sempre sob a Associação, sob a Federação, pela questão como estávamos a orientar os nossos campeonatos. Portanto, eu acho que esse foi um momento complicado. Eu lembro-me, tenho uma frase que me lembro na altura de ter dito, e que eu repito agora, não tem problemas, e até digo o nome do clube, que foi o Grupo Desportivo Castelense, o presidente, meu amigo, falei muitas vezes na altura da pandemia, e eu uma vez disse uma frase que... aliás, disse a frase que tinha ouvido, por acaso, eu já não me lembro se foi o presidente da Liga de Futebol Profissional, Pedro Provença, que tinha feito um comentário num programa qualquer, que tinha dito na altura, isto está mal, isto só está para quem pode e não para quem quer. E eu aproveitei e disse também numa reunião das várias que fizemos online, assim, meus amigos, isto infelizmente, nesta altura o futebol não é para quem quer, é para quem pode. Há uns que podem, outros não podem. O presidente do Castelense levou aquilo a mal, ainda agora leva, que eu às vezes encontro, falo naquilo e ele, você disse aquilo, não entendeu a maneira como eu quis dizer. Eu continuo a dizer que naquela altura todos queriam jogar, mas nem todos podiam. E acabaram por quase todos jogar. Houve clubes que desistiram, houve clubes que assumiram que não tinham condições e o melhor era parar, e pararam. Depois ali no nosso campeonato da primeira divisão havia muitos que diziam, não, para só um mês e vai-se jogar no verão, que isto a pandemia já passou, e nós tivemos ainda mais 2 anos. Fizeram ali propostas do Arco da Velha. Portanto, tivemos ali uma guerra em cima das eleições. Nós achávamos que não era o momento adequado para fazer eleições, porque a discussão estava deturpada.
por causa da pandemia, houve quem não achasse, acabámos por decidir, ou ser aprovado pelo Presidente da Assembleia Geral, com o apoio das normas que então tinham saído do Governo e que permitiram tomar essas posições, ter-nos mantido em funções até ao final e ter feito eleições de fora. E devo dizer que nós tivemos várias reuniões internas e numa delas estava praticamente decidido que nós íamos nos demitir, íamos sair do processo e, portanto, era esse o problema. E eu fiz vê-los aos meus colegas que nós não íamos, nós pessoalmente, não íamos ganhar nada com aquilo, porque íamos dar, chamemos assim, razão e trunfos àqueles que queriam as eleições, porque viram naquilo, eventualmente, o facto é o caminho mais fácil para entrarem na associação. Mas eu disse, isto vai correr mal, eles não têm condições para continuar com isto, há imensos problemas para resolver e depois vão acusar que fomos nós que deixámos isto. Portanto, vamos aguentar isto até ao fim, até às eleições, fazemos eleições e assim que façam o que quiser. Internamente, não. Todos os colegas que lá estavam, alguns clubes também sabem, os familiares dessas pessoas sabem que nós assumimos que, no caso de sermos eleitos, se não fôssemos eleitos, víamos embora. Se fôssemos eleitos, era o último mandato e é aquilo que vai acontecer. As pessoas que estavam e que estão lá na direção, que vinham do mandato anterior, assumiram que é o último mandato e, portanto, quando houver eleições para esta nova, estes são os 4 dos 9 que lá estão, vimos embora e acabou o tempo. Em relação ainda, e é importante falar aqui nesta questão, até porque o tempo não é limitado, mas há aqui uma questão que é importante e tem a ver um bocadinho com aquilo que é o futebol do momento e aquilo que pode vir a ser nos próximos anos. É claro que ao longo destes anos e no seu mandato e já vem de anos anteriores, houve aqui uma clara evolução dos clubes, das suas estruturas, e penso que isso tem contribuído para uma melhoria global do campeonato em si. Mas há também uma questão de futuro que ainda não falamos aqui, que é importante falar. Aquilo que se sabe é que há um projeto que visa de alguma forma dinamizar o futebol no concelho e no distrito e que tem a ver com, parece-me também, uma parceria com a Câmara Municipal e com o Estádio Manuela Machado, em que há um projeto com fundos da Federação para digamos, colocar ali condições de disposição da Associação de Futebol, como já existe noutras associações do país. O que é que nos pode adiantar em relação a isso? Eu relativamente a isso, queria dizer o seguinte. A Federação estabeleceu, criou um programa que se chamava mais ou menos cada ADR, cada associação, uma academia. Portanto, o objetivo deles era encontrar formas de financiar a construção de uma academia por cada associação. Num primeiro tempo, e face ao caderno de encargos e às condições, a grande maioria das associações, incluindo Braga e Porto, eu digo Braga porque estou muitas vezes com ele, reúno muitas vezes com o Presidente. Aveiro já tem. Não, mas eu só estou a situar-me nisto. Reuni muitas vezes com eles e não lhes passava pela cabeça eles abalançarem-se para academias. Mesmo o Porto, na altura, estamos a falar nisto há 4 anos, 4 anos, e porque entendíamos, isto é uma verba, isto é enorme, se não há dinheiro para, se os clubes estão com dificuldades, uma associação pode ter apoios da Federação, pode ter apoios de uma autarquia ou de mais que uma, mas depois tem que ter dinheiros próprios também para contribuir para a construção. Não podemos abalançar-nos a isto. Entretanto, isto foi evoluindo e houve efetivamente 2 associações, que foi Aveiro e foi Viseu, que aproveitaram, no caso de Aveiro, foi a Câmara de Aveiro, que tendo em conta que o estádio foi construído para 2004, que normalmente está às moscas, a não ser nos jogos da Supertaça ou da Taça de Portugal que lá se façam, mas que é um estádio que está muito fora do centro de Aveiro, viu na possibilidade de uma fusão com a Associação de Futebol transportar para lá a atividade
criou ali um programa e beneficiaram todos. Beneficiou a associação, que tem uma sede nova, que tem os campos, vendeu a sua sede, ganhou a Aveiro, que o campo agora é mais utilizado, e, portanto, arranjaram forma e Aveiro conseguiu construir a sua academia. Viseu era um caso não bem igual, porque achava, porque tinham criado um processo, já tinham um processo antigo, com o apoio de todas as autarquias, que é uma coisa que aqui no nosso distrito, não sei se isso era viável. Portanto, foram todas as autarquias que contribuíram e escolheram um local para fazer a academia. Quando surgiu esse processo, eles agarraram-se ao projeto e foram lá buscar mais umas verbas para conseguir levar a academia a bom porto. Lembro, por exemplo, de Lisboa me dizer o presidente: como é que eu vou fazer academia? Se os maiores clubes já têm todos eles academias, vou fazer. Então o Benfica tem, o Sporting, todos têm. Entretanto, o presidente, eu achava que nós não tínhamos condições para construir uma academia de raiz com todos os apoios que tivessem. O presidente depois teve uma reunião connosco e chegámos à conclusão assim: a grande maioria das associações que são como Viana, portanto, tirando Lisboa, Porto, Braga, sei lá, Aveiro, Leiria, Coimbra, Setúbal, talvez, vocês têm que tentar umas parcerias com alguma autarquia. E, portanto, correm ao programa, têm de deitar umas verbas, mas têm que ir aproveitar infraestruturas que essa autarquia tenha. Eu devo dizer que se quisesse ter feito logo no princípio, a academia tinha feito. Por exemplo, em Melgaço tinha todas as condições que a Federação exigia. Eu achei que ela está está na ponta do nosso distrito, independentemente do apoio que Melgaço nos dá e dos seus presidentes, dos seus vereadores, com quem nos damos excepcionalmente bem, mas achávamos que não tínhamos condições, era muito longe, era pouco prática para nós levarmos a associação, as seleções e os árbitros para Melgaço. Depois pôs-se a possibilidade de fazer em Viana. Eu na altura achava que não era fácil, toda a gente sabe qual era a autorização que era dada ao Manela Machado. Depois tivemos algumas reuniões com a nova vereação, nomeadamente com o Dr. Ricardo, o vereador, e portanto estamos a ultimar um protocolo que nos vai permitir utilizar o Manuel Machado, onde irão ser construídos dois campos, onde teremos as condições que a Federação exige. Já tivemos várias reuniões com a Federação e com a Câmara, para podermos ter as nossas seleções a treinarem, os nossos árbitros a treinarem, naqueles horários que normalmente... Será ali a nova sede da associação. E, eventualmente, também iremos aproveitar que é um processo da associação. Eu, há bocado, quando disse as coisas que... O pior momento da minha vigência teria sido da pandemia, mas o maior desgosto foi não ter conseguido construir a sede, porque a sede foi um processo à parte. Tivemos a sede, tivemos que a entregar e acabamos por nos manter naquela. Portanto, eventualmente, aproveitar para termos lá a nossa sede. O campo é dirigido pela Câmara Municipal. A Câmara Municipal depois dá-lhe a utilização que quiser para os clubes aqui do Conselho. E, portanto, nós, praticamente, salvo alguma exceção que apareça pontualmente, fica logo garantido no princípio do ano quais são os horários que são utilizados para os treinos dos árbitros, para os treinos das seleções, para eventual um ou outro jogo ou uma ou outra final da associação. E a Câmara Municipal... É uma solução que agrada à associação. Agrada à associação, acho que também agrada à Câmara e acho que agrada ao desporto e ao futebol do Conselho. Agora, depois, outras questões que estão a surgir aí paralelas, eu não tenho nada a ver com isso. Portanto, propostas de construções de complexos esportivos, ou pelo Vianense, ou pelo Vianense SAD, isso eu não sei, não tenho opinião sobre isso. Mas no caso daquilo que nós estamos a negociar com a Câmara, penso que é uma forma que nós temos, com o apoio da autarquia. E esses dois campos poderão avançar no imediato ou ainda haverá aqui algum tempo de espera?
Eu acho que não haverá muito tempo de espera. Nós estamos em fase de ultimação do protocolo. Ainda na semana passada tivemos reunidos com o vice-presidente da Federação aqui em Viana. Amanhã vou aproveitar para ter outra reunião sobre isso. Portanto, estamos a ultimar o protocolo para socorrer o projeto, porque isto tem um limite. A obra tem que estar pronta até 30 de junho de 2024. Mas quer da nossa parte, quer da parte da Câmara, temos todo o interesse que seja muito mais cedo. Engenheiro, o Mário já disse, estamos a caminhar rapidamente para o final. Podemos olhar aqui também para as alterações que foram feitas nos quadros competitivos da Associação. Houve aqui algumas alterações, a criação da Taça do Alto Minho. Como é que tem corrido? Olha, eu gostava, essas alterações, algumas estão a ser assim pontuais. A Taça Alto Minho não existe não existe com esse nome nos calendários, nos regulamentos das provas. Nós temos projetada uma Assembleia Geral durante o mês de Abril, onde iremos fazer propostas de alteração aos regulamentos de provas, aos estatutos eventuais, quer da nossa parte, da nossa iniciativa, quer da iniciativa dos clubes. Nós, no regulamento de provas, há um regulamento que vamos por... Lá está, nós não podemos decidir, senão já estava decidido há muito tempo. Nós queremos alterar o regulamento que existe do campeonato de júniores da primeira divisão, porque no tempo da pandemia, e portanto é para percebermos o que se passava nesse tempo, foi aprovada uma proposta pelas pessoas que apoiavam a lista que queria tomar conta da associação, ou as duas listas, que na altura já havia outro candidato. Foi um campeonato sui generis dos júniores. Nós temos um campeonato de júniores, tínhamos com um regulamento próprio, e foi aprovado numa Assembleia Geral a alteração do campeonato para o caso dele ser disputado por 14 participantes. Só para 14. Para os outros, se for 13, se for 15, o que aconteceu é que o ano passado foram mesmo 14 e teve que se aplicar um campeonato que eu acho que não tem condições nenhumas. Eu tive algumas reuniões com algumas pessoas da Federação e outros colegas e que não entenderam como mas nós temos os nossos estatutos, nós não mandamos, não temos o poder que a Federação tem de decidir, e foi aprovado isto. E, portanto, logo que tínhamos, a hipótese é agora, vamos, no caso dos júniores, fazer a proposta de normalizar o campeonato. Portanto, quer seja com 14, quer seja com qualquer outro número, o campeonato ser disputado da mesma forma. Mas temos propostas para, do tempo da pandemia, vem o acerto para que o campeonato da primeira divisão seja constituído por 16 clubes e, portanto, este ano ainda há um regime... Vai haver aqui uma redução de 18 para 16. Portanto, na próxima época voltamos ao normal, que é ter 16 equipas. Mas depois, nos outros campeonatos, há clubes que têm propostas a fazer. Nós temos umas questões a colocar relativamente, não é a campeonatos, apesar de aparecer aí muito em vários órgãos e vários clubes e sites, campeonatos distritais de infantis de Benjamim. Não há campeonatos distritais de Benjamins. Aliás, nessa medida fomos inovadores, porque a Federação agora obriga, no caso da certificação, que nas provas de infantis, Benjamins e traquinas e petizes se organizem concentrações e não campeonatos. Nós já há muito tempo que fazemos torneios, temos a classificação, não a damos, arranjamos sempre forma de que ninguém possa dizer que é o campeão, mas de acordo com a opinião dos clubes, nós depois dividimos, fazemos isto em duas fases. Na primeira fase é geográfico, os clubes, as séries podem ser muito desiguais, depois equilibramos mas arranjamos sempre forma de não haver ninguém que diga eu sou campeão. A campeonato tem que acabar e é do princípio dos escalões. Mas eventualmente, no caso dos petis e dos traquinas, e estamos a falar de futebol, dos petis e dos traquinas, as concentrações não têm corrido como nós desejávamos, porque nós atribuímos essa, chamemos assim, a organização aos clubes, para eles fazerem de acordo com a opinião que eles tinham. A verdade é que às vezes já há adiamentos, às vezes há desistências, e portanto uma atividade que nós queríamos que fosse sistemática, muitas vezes não consegue.
No caso do futsal isso tem sido possível, porque as concentrações são feitas em pavilhões e o número de equipas permite que se juntem os miúdos todos e nós consigamos garantir que naquele fim de semana que está previsto as concentrações se façam. Mas isso, pronto, nós iremos ter uma reunião prévia com os clubes e depois teremos uma assembleia para fazer alterações, para além de algumas que os clubes eventualmente proponham e sejam aprovadas as assembleias. A única que temos a certeza que a vamos propor, que pode não ser aprovada, é a normalização do campeonato de júniores. O da primeira divisão passada a 16 é o normal, não é preciso aprovar nada, portanto, a partir da próxima época, voltamos. Eu tenho muitas ideias sobre o campeonato, sobre quantos deviam ser, mas isso são os clubes que... Aliás, essa questão dos quadros competitivos é uma das questões, parece-me mais importantes e dá-me a sensação que, a nível da formação, pelo aquilo que eu vou observando, há campeonatos ou há equipas ainda... Há ali uma grande diferença entre as equipas, ainda há resultados muitas vezes desnivelados, e que também não ajuda, parece-me a mim, à evolução das equipas. Isso é uma questão a rever, digamos assim, em termos de competições por parte da Associação. Poderá haver aqui um olhar sobre essa questão? Olha, eu passo-se o seguinte relativamente aos campeonatos, nomeadamente dos Júniores B e Júniores C, porque infelizmente nos Júniores A nós não temos tido equipas em número suficiente para ter mais que uma divisão e, portanto, iremos, enquanto este número de clubes se mantiver, acho eu que temos que manter o campeonato único da primeira. No caso dos Júniores B, Júniores C, o número de equipas não permite que se faça num campeonato único. Eu acho que a melhor medida que foi tomada no caso dos Júniores B e C foi tomada aqui há uns anos, quando entendemos dividir, criar uma segunda divisão. E isto porquê? Porque ao criar uma divisão com 12 equipas na altura e que dá 22 jornadas, nós sabemos, todos os clubes sabem à partida que o calendário são 22 jornadas, mais 4 ou 5 da taça, sabemos quando podemos começar, porque isto depois há aqui muitas, e nós temos tido muitas discussões com os clubes e não se chegam a consensos. Porque se virmos as equipas que disputam os nacionais dos Júniores B e Júniores C, eles começam a atuar em agosto. O que quer dizer que se começam em agosto, começaram a treinar em julho. Ora, se acabaram em junho, quer dizer, eles nunca param. Exato. E nós quereríamos, nós sabemos que os nossos clubes, a grande maioria, diz que vocês nem pensem, nós não temos condições para começar em agosto. Isto para a época em julho, férias, e depois só em setembro. Fim de setembro, e os pequeninhos só pode ser em outubro, porque estamos à espera dos miúdos que vêm da escola e tal. Por acaso, aqui há cerca de um mês, numa reunião que fizemos com os clubes, chamou-me a atenção, e é uma proposta que eventualmente estará lá colocada, que é a casa dos Petis e dos Traquinas, haver ali uma altura, sei lá, entre novembro e fevereiro, onde o inverno é mais rigoroso, que é um bocado complicado os miúdos jogarem à chuva e os pais acompanharem, e eles sugerem, devia começar logo no princípio, depois parávamos ali 3 ou 4 meses, regressávamos e assim, tudo bem, mas é preciso que vocês tenham condições em setembro para ter. Começar. Mas pegando na pergunta, portanto, há propostas de clubes que dizem que devia ser tudo único, acabar com as divisões. Ora, ou acabar não resolve o problema, porque nós estamos sempre a ter a hipótese de, ou por forma geográfica ou pelos escalões dos clubes, ter séries desequilibradas. Aliás, sobre estes campeonatos, eventualmente será apresentada a proposta, porque a Federação já nos fez a proposta, nós já falámos com os clubes. Há um problema aqui importante que se passa nos júniores. É que o campeão distrital, seja em Viana, seja numa associação qualquer, nomeadamente nas mais pequenas, porque Porto, Lisboa e Braga, as equipas têm equipas A's e B's com fartura e, portanto, já preparam a equipa, estão a lutar para ser campeões no campeonato, mas já têm uma equipa É o que acontece nas segundas divisões nacionais de sub-17 e sub-19. O que é que acontece aqui? O campeão, por exemplo, de sub-15, os campeões, os jogadores que foram campeões, no ano seguinte são sub-16. Ora, o clube vai ao nacional de sub-15.
não são os mesmos jogadores. Exato. São aqueles que eram sub-14, se calhar não valiam nada. E a equipa vai para o Nacional. O que é que a Federação sugeriu? E que nós estamos de acordo e que já falámos com os clubes e vamos tentar regulamentar para iniciar, não sei se conseguimos na próxima época, se por causa do prazo terá que ser na outra, que é criar campeonatos sub-14, sub-16, sub-18. Ou seja, os campeões distritais de sub-15 participam no Nacional de sub-16, que é para serem os mesmos saltam. Não só como prémio, mas porque a equipa tem a certeza que tem uma equipa, se foi campeão de sub-15, no ano seguinte vai já com os da mesma idade. Esse é um problema que se levanta todos os anos aos clubes. E nas associações pequenas isso acontece. Portanto, esse é também um regulamento que nós tentamos fazer. Só rapidamente, até porque estamos quase a terminar, a questão do diretor técnico, que foi uma questão que foi levantada e que a situação que aconteceu está resolvida? Está quase resolvida porque está em fase de decisão do substituto. Está resolvida a parte da substituição, não está resolvido o processo, então isso tem que ser, vai ser dirimido. Foi uma questão que o surpreendeu? Completamente. Eu relativamente ao professor Telmo, quero dizer que eu, pessoalmente, não tenho problema nenhum com ele. A mim nunca me faltou ao respeito, eu também nunca lhe faltei ao respeito e, portanto, eu conto rapidamente como é que o professor Telmo aparece. Eu tinha um compromisso com o Gomes Ribeiro. Ele já se queria ter demitido há mais tempo e eu tinha-lhe dito que ele ia fazer comigo o último mandato e ele ia preparar o seu sucessor. Aliás, ele nos últimos anos, sempre, ele foi sempre ele que escolheu os colaboradores e nós tínhamos imensa confiança nele e ele escolheu sempre os colaboradores que ele quis e eu, de um modo geral, posso dizer que eu gostei deles todos e, portanto, ele escolheu os seus colaboradores. E tínhamos esse compromisso. Entretanto, ele adoeceu e ele começou-me a dizer que vamos embora assim, vamos. Eu estava convencido que ele ia vencer aquela guerra e com alguma dificuldade e que ia conseguir estar até ao fim e íamos escolher ele ia conseguir-me dizer quem era a pessoa. Eu não sei... A maior parte das pessoas do sítio sabiam que ele tinha alguma influência nisso. E eu fui visitá-lo todos os dias, ou quase todos os dias, onde ele estava. E às vezes chegava à beira dele, olha, vamos ver, ligou-me não sei quem, ligou-me um abraço. E ele às vezes, eu já sei o que é que ele quer. Então, agora é que se lembra. E eu comecei a perceber, assim, se calhar estás à espera que seja ele que te indique. Mas ele nunca me indicou quem era. Eu acho, isto é uma coisa que tenho dito a algumas pessoas assim mais chegadas, não custa nada dizer, não digo o nome, mas eu sei que ele eventualmente teria uma pessoa que gostaria que viesse, que já lá tinha estado e tinha estado comigo e que eu lhe tinha dito que aquela pessoa não era excepcional, dou-me bem com ela, mas não... Tinha havido uns problemas na associação com os clubes e essa pessoa não podia ser. Pronto, a verdade é que a doença avançou mais depressa e a Federação começou-me a obrigar porque ele começou a não dar conta e eu a tentar arranjar o colaborador e o responsável do gabinete da formação. Nós, na altura, o futsal estava a funcionar mal, era a nossa principal iniciativa que queríamos tomar com a nova eleição, era mudar completamente o rumo ao futsal. Fui convidar o professor Pedro Bezerra para ser ele o coordenador, porque ele já era um colaborador há muitos anos da associação, nomeadamente dos cursos de treinadores, trabalhava muito com o Gomes Ribeiro. E fui falar com ele. Ele, numa primeira fase, pareceu-me a mim que ia aceitar, mas depois, mais tarde, ligou-me, tivemos outra reunião e ele disse: Presidente, esqueça, eu não tenho hipótese aqui com a escola e participar nisso, eu ajudo-vos, continuo e tal. Olha, eu indico-lhe uma pessoa. Você indica. E ele disse: olha, o professor Telmo. E quem é o professor Telmo? O professor Telmo esteve no Perspectiva. Você é bem servido, é excepcional. Você só tem um problema com ele. É que tem que andar da perna com ele, porque ele
está sempre a fazer coisas, a criar, quer fazer isto, vamos fazer aquilo e tal. Eu assim, esse é o problema. Mal era se ele não quisesse trabalhar, agora se é isso. E eu chamei, vamos falar com o Telmo, ele chamou o Telmo e os dois. Convidámos o Telmo, não conhecia o Telmo de lado nenhum. Bom, e o Telmo, inclusivamente junto da Federação, porque eles queriam um coordenador que tinha que normalmente ter pelo menos um nível 3. Eu pus a questão que eu até joguei que ele tinha um nível 2, mas só tinha 1. A Federação ajudou-nos nisso. E foi-me dando reportes. Olha aquele... vocês, o gajo todos os dias anda aqui, sim, é interessado, assim, então pronto. Eu fui completamente apanhado. Eu acho que até fui o último a saber, porque depois toda a gente sabia, quando perguntava às pessoas, não, olha, mas os temas que apareceram, as queixas que nos fizeram, levou-nos a... Pronto, foi outro tema que em cima dos outros temas também nos obrigou a parar muito tempo, ainda agora. Pronto, nós tínhamos cursos de treinadores já lançados, isso para o lançamento, que só vão recomeçar agora, mas foi um assunto que gostava que não tivesse acontecido. Quem vai ser o seu assessor, já sabe? Ainda não. Sabe-se quase, nós já temos uma lista reduzida das pessoas que se candidataram, das que reuniam as condições que nós tínhamos pedido, e eu espero que durante a próxima semana saia. Só para terminar, engenheiro, e temos mesmo que finalizar, como é que o Presidente da Associação de Futebol de Viana do Castelo vê a criação de uma SAD, nomeadamente no Sport Clube Vianense? Acho que é a primeira SAD que a Associação de Viana tem. Olha, eu vou dizer o seguinte, e agora vou falar um bocado como sócio do Vianense. Também poderá fazer, que já tem anos suficientes de sócio. Eu, como sócio, via que sem a criação de uma SAD não via muitas condições para o Vianense alguma vez chegar às ligas profissionais ou à Liga 3, porque eu acho que o mais difícil é chegar à Liga 3 depois, porque as obrigações já são importantes e torna, não digo mais fácil, torna menos difícil a tentativa ou o acesso às ligas profissionais. Não achava muito possível, primeiro porque o tempo das autarquias andarem a apoiar clubes, isso já passou, e portanto Viana do Castelo tem imensas modalidades, imensos clubes para apoiar, portanto não estou a ver. Também não estava a ver ninguém, algum sócio ou algum empresário que tomasse conta. Por outro lado, a hipótese que podia ser do Vianense lá chegar, ou era à custa dos atletas da formação, que tivéssemos boas equipas e que a equipa subisse e tal. Portanto, eu via que, com alguma dificuldade, que o Vianense pudesse, por via normal, ascender. Eu, relativamente às SADs, tenho o problema que a maior parte de nós tem é o tipo de pessoas que aparecem nas SADs. A maior parte dos exemplos que nós temos das SADs aparecem, os clubes desaparecem. Depois vemos como o Belenenses, há o Belenenses SAD e há outras coisas por aí. Mudam de nome, mudam de clubes. Mas quero dizer que das 2 ou 3 reuniões que tive com a SAD, fiquei muitíssimo bem impressionado com as pessoas que estão na SAD, com o seu projeto, com o seu processo, e eu fiz comentários que já fiz junto da Federação e junto de outras associações. Não, a malta que está no Vianense SAD é malta boa, malta que sabe, e portanto não vejo que haja ali o perigo de que alguns, cuidado, que vai acabar. Portanto, eu acho que, a manterem-se as questões, acho que a questão da criação da Vianense SAD foi uma boa oportunidade, e é a única possibilidade que o Vianense terá, ou nós, vianenses, tínhamos de poder ter aqui jogos das equipas profissionais a jogar. Muito bem, engenheiro, resta-me agradecer, não sei se quer deixar alguma mensagem, nomeadamente aos clubes da Associação de Futebol neste final de programa. Eu gostava de agradecer mais uma vez a oportunidade que me deram de falar e dizer aos clubes que nós estamos a meio do mandato, ou já perto do final do mandato, tal como já disse há bocado, é o meu último mandato, o meu e de algumas pessoas que estão também comigo, e portanto os clubes terão a oportunidade de escolher. Há muita gente boa, quer em Viana do Castelo, quer noutros concelhos. Nós estamos numa fase
Nós batemos agora o recorde dos praticantes, que em tempo de pandemia só podemos agradecer aos clubes e às autarquias. Temos perto de 5.500 praticantes e achamos que vamos ter mais. Nós estamos a fazer uma aposta fortíssima no futsal, também no feminino. No futebol, também nas camadas de formação, nós temos mantido os atletas e, portanto, podem contar connosco. E em conjunto podemos tornar a Associação de Viana, que é deles, é dos clubes, maior. Muito bem, muito obrigado, engenheiro Jorge Sarria. Foi um gosto tê-lo aqui na Rádio Geis. Nós vamos fazer aqui só uma curta pausa e já vamos voltar para fechar esta emissão. Geis FM. E pronto, estamos no final desta nossa emissão do Viana Cidade do Desporto. Para finalizar este programa, não poderíamos sair sem lhe dar uma notícia. É triste, mas é uma realidade. A Juventude de Viana, ao final de 10 anos a competir consecutivamente na primeira divisão, acaba por descer à segunda divisão nacional depois da derrota da passada quarta-feira em casa frente ao Hóquei Clube de Braga por 6-4. Com esse resultado, a Juventude de Viana viu confirmada matematicamente a descida à segunda divisão nacional, quando faltam ainda 3 jornadas para terminar o Campeonato Nacional de Hóquei em Patins da primeira divisão. Referir ainda também no encerramento do programa de hoje que no domingo a Rádio Geis vai acompanhar mais um jogo do Sport Clube Vieirense no Campeonato de Portugal. Será em Trás-os-Montes. A equipa do Vieirense defrontará o Bragança. Jogo às 4 da tarde, que terá acompanhamento em direto aqui na Rádio Geis, em 90.8 e radiogeis.com, com o relato do Mário Gonçalves. Nós finalizamos então o programa de hoje, prometendo voltar na próxima semana. Até lá. Geis FM.